Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Se você já viu o vídeo sobre criação de threads com container C++, vamos ver a execução de thread utilizando o container Mutex para gerenciar o compartilhamento de informações entre threads. Esse vídeo vai ser curtinho, mas vai ser muito útil para você identificar esse tipo de problema de Mutex ou conhecer como funciona. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, os cabeçalhos, vamos utilizar o cabeçalho thread, como você viu no vídeo anterior sobre isso. O cabeçalho crono, que identifica o tempo que vai ser utilizado para os slips, principalmente. E o cabeçalho mutex. Esse que vai controlar o acesso às informações das threads. Então aqui, ó, std mutex, eu vou criar a global para facilitar. Então aqui nós estamos criando uma variável mutex, que é uma classe que controla o acesso a ela mesma. Você consegue travar ou liberar o acesso a ela. Vamos criar duas funções que compartilham uma variável, mas a alteração do conteúdo é controlada pelo mutex. Vamos criar então a função f0, que recebe um int, endereço do int. Então vamos criar aqui int. Eu vou fazer de uma forma que alguns mais experientes vão falar, poxa, mas tinha jeito mais fácil de fazer. Mas é um jeito didático para você entender o que está acontecendo. Então eu vou pegar aqui o ponteiro da variável que está me passando, endereço. Vou fazer um for, int j é igual a 0, enquanto j for menor que 10. Variável j aqui. Vamos fazer, ó, trava.lock. Então eu estou utilizando o mutex aqui, eu estou pedindo para que o mutex seja travado para mim. É uma solicitação. E vou falar aqui, vou criar uma variável temporária com o conteúdo do que foi passado ali. Você pode ver que a variável está aqui, eu criei uma outra variável, que eu criei uma segunda variável. Tudo isso é para você entender o que está acontecendo. E vamos falar, temp é igual a temp mais 1. Também estou usando essa forma aqui para você entender, tá? E agora eu vou dizer que a variável i, ela foi alterada com mais 1. Então, variável i, que tem o endereço que foi passado da função, é igual a tmp. Então, o que eu estou fazendo aqui? Peguei o endereço do parâmetro que foi passado. Solicitei uma trava, coloquei o valor numa variável temporária. Essa variável temporária eu adicionei 1 e estou passando ela de volta para o valor aqui do i, que é o endereço que foi passado para a função. Ficou claro isso? Estou fazendo um caminho mais longo aqui para você entender o significado do lock. Você pode fazer de outras formas, mas esse aqui parece que é o mais fácil de entender na minha visão. Então vamos mostrar aqui na função f0 o i. Esse i, né? Para você ver que ele foi mudado o valor. E depois nós vamos falar que o mutex pode ser destravado. Então toda essa operação de somar mais um e mostrar na tela, eu fiz um caminho longo aqui para você ver que às vezes o caminho pode ser mais longo do que você imagina. Mas é assim, é só esse momento aqui que teve o lock, tá? Você pode perceber que não foi a função inteira que foi travada. É só no momento que eu fui utilizar o cálculo que travou. Então ele travou aqui, fez o cálculo, mostrou na tela e destravou. Certo? Tá correto? Então vamos botar um sleep aqui, porque senão a thread pode monopolizar a CPU. Eu vou comentar sobre isso daqui a pouco. Sleep, vamos colocar aqui o std crono. Eu vou botar milissegundos, e vou botar meio segundo. Milissegundos, 500, que equivale a meio segundo. Para não ficar também enrolando muito na thread. Então a thread 1 está pronta. Vamos fazer a mesma coisa com a thread 2 ou a função 2. Então está aqui. A função vai chamar f1. Vai fazer exatamente a mesma coisa. Aqui vai mostrar F1. E para não ficar uma concorrência desleal, vou colocar 900 milissegundos aqui. Ou 9 décimos de segundo. Para o tempo for diferente, para você entender o funcionamento melhor. Então aqui no main, se você já viu o vídeo anterior, você vai colocar aqui o std. Vamos colocar um int i igual a 0, que é o parâmetro que vai ser passado. Aí std thread, a função 0, ela vai ser a função underline f0, passando a referência do int,
E a 2 vai ser a mesma coisa. A segunda thread, que é a função F1. É a mesma coisa, também vai passar referência, os dois vão passar referência. Você pode ver aqui que eles estão compartilhando a mesma informação. Vamos botar um F0 join, quando terminar ele sair daqui, e aqui a mesma coisa. Então ele vai executar as duas threads e vai passar o mesmo parâmetro para elas. Só que as duas threads vão somar 1 nesse parâmetro. Eu não quero que as duas threads peguem o mesmo valor ao mesmo tempo e cada um some elas ao mesmo tempo e atualize ao mesmo tempo. Isso vai causar um problema. Por exemplo, se as duas pegar o número 1 e somar o número 2, as duas vão somar 2. E eu quero que cada thread tenha informação exclusivamente para ela enquanto está executando. Vamos ver na prática. Você pode ver que a função 0 e a função 1 estão executando concomitantemente, uma hora outra. E ao invés de ficar de 1 a 10, está ficando de 1 a 20, porque são duas threads fazendo duas somas. Você entendeu por que está tendo mutex aqui? Então a primeira função pegou aqui, travou o número, jogou de 0 para 1. A segunda função, ela pegou o que a primeira tinha feito, que era 1, somou, virou 2, virou 3. Então, aqui, ó, a 0, por exemplo, pegou duas vezes. Como ela está com 500 milissegundos, a outra está 900, ela pegou duas vezes e somou. Nem por causa disso a sequência foi errada. Então, aqui no caso do F0, ela terminou com 15 e no F1 ela ainda continuou, porque ela demora um pouco mais. Então, você pode ver aqui que o dado foi compartilhado. Você não conseguiu fazer com que uma thread estragasse o que a outra fez. Como estou usando o mutex, ela travou a informação para aquele momento, utilizou ela e liberou. A outra estava esperando, travou a informação, pegou, liberou e fez o cálculo e depois liberou. Tá vendo como funciona? A única coisa que não funciona direito aqui, se você percebeu, é que você não vai executar uma thread e depois a outra em seguida. Ela simplesmente vai executar conforme ela vai precisar. Então aqui, como a thread 1, a thread F0 tinha 500 milissegundos e a thread F1 tinha 900 milissegundos, você pode ver que a thread 0 ela executou com mais frequência. Se isso é um problema, se você quiser que uma thread execute de um momento e depois a outra, e nenhuma delas execute mais que a outra, aí você tem que fazer controles. Aqui, nesse caso, o controle é o acesso ao dado, não a execução. Aqui você pode ver que o F0 executou com mais frequência que o F1, e o F1 depois executou sozinho, porque o F0 tinha acabado. Então, esse tipo de controle você tem que fazer. Tem ainda uma função que chama try-lock. Eu só vou escrever aqui para você ver. Trava, try-lock. O que ela faz é retornar verdadeiro ou falso se ela conseguiu locar. No caso aqui desse lock, ele fica travado enquanto ele não conseguir fazer. Então ele parou aqui, a hora que ele conseguir o acesso, ele vai continuar o código. No caso do try-lock, ele só retorna verdadeiro ou falso se ele conseguiu. Então essa abordagem do try-lock aqui, ela tem um lado positivo e um lado negativo na minha visão. O que seria? O positivo é que a função try-lock não fica travando. Ela retorna se conseguiu ou não. Parece ser uma coisa positiva. O negativo é que você vai ter que fazer uma lógica para se adaptar a essa condição, pois se você tem que ficar esperando o lock, a sua lógica terá que ficar testando o tempo todo o try-lock. E você pode criar um outro problema de lock, ou ficar sobrecarregando a CPU, ou ainda ficar com um sleep muito grande ou muito pequeno. Então não sei se essa abordagem é muito interessante, mas a função está aí, o comando está aí, fique à vontade. Então, por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.